Revisão sistemática. Você já fez uma revisão sistemática? Você já ficou em dúvida de como fazer uma revisão sistemática? De qual tipo de revisão que as revistas mais aceitam? Como é que eu consigo publicar a minha revisão sistemática? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode aqui mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas, que aqui é o seu local seguro para fazer isso. Nós somos muito cobrados, né? Até mesmo hoje eu estava conversando com um aluno. Nós somos muito cobrados para escrever bem, para ter um bom desempenho, né, na escrita, para ter um bom artigo publicado, mas muitas vezes nós não temos aquele treinamento que nós deveríamos ter para fazer essas coisas. Então, sobre revisão sistemática, eu quero já começar falando uma coisa que é muito importante sobre isso. A revisão sistemática, dentre todos os outros tipos de revisão, ela é o tipo de revisão que é a mais aceita no sentido de publicação. Por quê? Porque a revisão sistemática, ela vai seguir um padrão que é reprodutível. E essa questão da reprodutibilidade é muito importante e é um dos padrões da ciência. Logo, para que a gente possa fazer uma boa ciência, a gente precisa conseguir explicar para o outro como nós fizemos e como eles podem obter resultados semelhantes utilizando a mesma metodologia que nós utilizamos. Então, na revisão sistemática, nós temos isso muito claro. Ela vai seguir um padrão. Ela é diferente da revisão narrativa, por exemplo, em que você simplesmente, ela tem esse cunho mais descritivo. A sistemática não. A sistemática você vai fixar alguns pontos que são importantes, que é, no caso, você vai definir quais bancos de dados que você utilizou. Você vai deixar ali muito bem claro como é que você fez essa busca, quais foram os operadores booleanos que você utilizou, quais foram as palavras-chave que você utilizou. Você vai também deixar ali muito bem claro quais foram os critérios de inclusão e de exclusão. Então, se alguém, por exemplo, se você está fazendo da minha própria área de pesquisa, né, insetos, micro-organismos de insetos. Se eu fizer uma revisão de literatura sistemática dessa área, como eu vou fazer? Se eu fizer assim, o período analisado foi de 2000 até 2023. Se alguém daqui a 5 anos for fazer a mesma revisão sistemática, né, que eu fiz, utilizando esse mesmo período de tempo, 2020 até 2023, e considerar todos os fatores que eu coloquei, por exemplo, critérios de inclusão, artigos em inglês e espanhol, artigos buscados no Cielo, no Web of Science e no Scopus. Critérios de exclusão, artigos que não são revisados por pares, artigos que não foram publicados, pré-prints, dissertações, teses, que a gente chama ali da literatura cinza, também não foi incluído. Então, se essa pessoa ela seguir exatamente esse meu passo a passo, no final eu vou ter ali o mesmo resultado. Ela vai encontrar os mesmos artigos que eu encontrei e ela vai poder fazer uma análise semelhante. Só que tem uma coisa muito diferente nessa questão da revisão sistemática, que é a questão do seu posicionamento. Você também precisa ali se posicionar. Não é simplesmente fazer um resumo daqueles artigos todos que você for encontrando dentro do seu critério de inclusão e do seu critério de exclusão. Você também precisa ter muito bem claro
qual é a sua posição e se você, né, concorda, se os artigos... Primeira coisa, vamos por partes. Primeiro é você fazer esse apanhado geral de todos aqueles artigos. Depois, você vai começar a relacionar eles. Quais são os artigos que conversam entre si? Quais são aqueles que conversam concordando? Quais são aqueles que divergem? Depois você faz uma síntese crítica de tudo isso e vai colocar ali a sua opinião. Não só isso, mas você vai trazer também um direcionamento para aquela área. Então, você vai trazer um direcionamento para, olha, depois de eu ter feito esse apanhado da literatura, essa síntese, eu preciso agora, eu vou mostrar para você onde está faltando o estudo. Então, quando a gente quer fazer ali um projeto, né? Você vai começar a iniciar um projeto do zero. É muito legal que você procure essas revisões sistemáticas, que você vá atrás delas, porque boas revisões sistemáticas vão ter ali no final, depois dessa análise de olhar tudo ali sobre aquele determinado campo, aquele determinado assunto, você vai ter ali... Só um momento. Você vai ter ali ideias de projetos, porque ele vai te falar, dentro daquele tema, o que está faltando. Então, é muito importante que você inclua a lacuna de conhecimento ali. Só um momento, gente. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para mim, que eu vou responder. Preciso deixar aqui algumas coisas. Então, não é só um resumo de artigos, é uma análise crítica, certo? Então, na revisão sistemática tem uma coisa muito importante que poucas pessoas consideram. Quando você vai publicar essa revisão sistemática, muitas pessoas enfrentam dificuldades para essa publicação. E por que isso? Porque, gente, revisões, principalmente, o que é bem difícil mesmo você conseguir aprovação de revisão em artigos, revisões de escopo, revisões descritivas, narrativas, são mais difíceis. Por quê? Porque esse tipo de revisão que é mais forte ainda essa questão da opinião, do direcionamento, normalmente o que as revistas fazem? Elas convidam profissionais da área para falar sobre isso. Então, elas é que vão atrás de um profissional que seja referência naquela área, para que ele, então, faça uma revisão sobre aquela área e traga isso para uma edição especial ou para a edição que está ali sendo planejada pela editora, pela revista. Então, não é simples assim publicar uma revisão, né? Se fosse fácil, todo mundo teria muita publicação, porque é só você abrir, fazer, enfim, e enviar. Mas não é simples assim. Justamente por isso, tem algo muito importante que você precisa considerar na questão da publicação de revisões. É essa questão de ser convidado, de ter um convite. Então, se o orientador, por exemplo, foi convidado, ele pode, então, te chamar e você participa ali dessa revisão e é muito mais provável que que essa revisão seja aceita. Porque eu já, inclusive, gente, é bizarro, mas já teve um caso numa universidade em que eu trabalhei que nós fomos chamados, nós não, né? Um orientador do programa chamou a gente, né, o supervisor, e para fazer um artigo, e aí, porque a revista tinha convidado, nós fizemos toda a revisão, no final eles não aceitaram. Você acredita nisso? Eles não aceitaram a revisão. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu não faço ideia do que aconteceu na época, era meio obscuro também
aquelas pessoas, né, o seu supervisor, mas enfim, pode acontecer. Então, não vou dizer que nunca vai ser rejeitada uma revisão que foi convidada, né? Pode acontecer. Mas, de modo geral, isso não acontece. Acontece mais com quem não é convidado para escrever essa revisão. E aí, o que é... mas fala assim, mas Natália, eu quero publicar, eu tenho uma revisão para publicar. E agora, o que eu faço? Calma, você vai conseguir publicar, vai dar tudo certo. Se você fizer um bom trabalho, sua revisão com certeza vai ser publicada. Se ela for sistemática, aí é mais provável que seja. Por quê? Porque você seguiu um método científico, né, que pode ser reproduzido. Qual seria a minha opinião para você ter a sua revisão aprovada? Que você se associe com um pesquisador que tem um nome de peso. Se você tentar publicar isso sozinho, pode ser um pouco mais difícil, mas se você tiver um nome de peso ali do seu orientador ou de um professor convidado, vai aumentar e muito a sua chance de ser aprovado. Não sei se isso é felizmente ou infelizmente, mas os nomes que estão ali, dos autores, vai contar bastante ali na primeira etapa que o editor olha, né? Ele olha os nomes, ele olha da onde eles vieram, ele olha também depois o resumo do artigo. Então, nomes pesam. Por isso é muito importante que você tenha, se quer publicar uma revisão sistemática, que você coloque então ali nomes de peso da área para aumentar as suas chances de ter o seu artigo aprovado, certo? Uma outra coisa que é importante comentar sobre revisão sistemática, que você tenha uma boa busca de artigos, e aqui eu quero deixar para vocês uma ferramenta maravilhosa de IA. Essa não tem me decepcionado. Depois eu vou contar para vocês melhor, porque assim, ontem eu tive uma discussão com o SciSpace. Gente, eu fiquei realmente decepcionada, porque eu sempre recomendo muito o SciSpace, eu amo o SciSpace, os resultados dele são incríveis, maravilhosos. Mas ontem, assim, ele tava, não sei o que aconteceu, inspirado pro mal. E ele inventou muita coisa. Eu vou até fazer um post sobre isso, achei interessante. Que ele fez um pedido formal de desculpa. Foi interessante a discussão que eu tive com o SciSpace. Mas, enfim, acontece ainda mesmo IAs, né, baseadas em literatura científica, que é o caso, por exemplo, do SciSpace, alucinar e criar referências. Então, isso pode acontecer, infelizmente. Por isso, eu quero deixar para vocês o nome de uma ferramenta, ela chama AI to Paper Finder. Eu vou tentar escrever aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ela é assim, ó, AI to Paper Finder. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Essa IA é maravilhosa. Ela é gratuita. Finalmente vai Ela é totalmente gratuita porque ela é do grupo Allen, que é a mesma do Semantic Scholar. Não sei se você já conhece o Semantic Scholar. Também é uma outra IA para busca, né, de artigos que você pode utilizar. E a AI to Paper Finder é do mesmo grupo. Eles têm aprimorado bastante essa ferramenta. E uma outra coisa também é que ela, assim... eu queria mostrar aqui pra vocês, mas eu vou deixar a curiosidade pra você mesmo ir lá pesquisar, tá bom? Vai lá no site dela e olha pra você ver. Você vai fazer a sua busca semântica e não por palavras-chave. Ou seja, você pode colocar ali uma frase, você pode colocar a sua pergunta. Na ferramenta em si, eles vão incentivar para que você escreva tipo, papers about... Você pode escrever em português também, não tem problema, ela vai entender, ela vai fazer a tradução.
Mas muitas pessoas falam, eu não posso afirmar isso para você, mas muitas pessoas falam que escrever em inglês para algumas IAs fica melhor o resultado do que em português. Você pode fazer o teste, né, ver se isso acontece no seu caso. Mas enfim, você escreve ali sua pergunta, ela vai te voltar vários artigos e quando você vai ver esses artigos, tem assim, ela divide esses artigos em 3 categorias. A primeira esse Instagram fica aparecendo coisas. Altamente relevante, relevante ou irrelevante. Então ele vai categorizar os artigos que ela encontrar ali e vai te falar o quão próximo e o quanto ela responde a pergunta ou o quanto ela se aproxima daquilo que você pediu. Então é bem interessante. E aí ela te responde embaixo o porquê que ela classificou aquele artigo como sendo relevante. Por que ela classificou aquele artigo como sendo altamente relevante? Então, essa é uma ferramenta incrível que você pode ali acessar e ter gratuitamente e ter acesso a muitos artigos. E aí você vai ver que quando você clica ali no artigo, ele te manda para o Semantic Schooler, né? Que eles são ligados, né? Do mesmo grupo. Quando ele te manda para lá, você pode conversar com um PDF também, você pode fazer resumos, enfim. É uma ferramenta bem legal, bem completa. O que eu tenho sugerido, então, depois da minha decepção com o SciSpace? Ele continua sendo uma excelente ferramenta, porque ele tem um poder de síntese muito alto, ele tem... a criticidade dele é absurda, assim, ele realmente age como se fosse um orientador. O Roberto está perguntando, pode utilizar ela como base de dados? Então, Roberto, eu acredito... É Roberto, né? Que tá cortado, não tenho certeza que eu quero falar seu nome corretamente. Como banco de dados. Na verdade, ela vai utilizar bancos de dados. Então, ela é simplesmente a ferramenta que vai, busca e traz para você dos bancos de dados. Agora, quais bancos de dados ela busca? É uma excelente pergunta. Deixa eu ver isso aqui agora pra gente, porque realmente é algo interessante que eu também não tinha atentado. Vamos ver se o Grupo Allen fala alguma coisa sobre isso. Eu vou no site aqui da plataforma pesquisar sobre isso. Agora, Roberto, uma coisa é certa. Quando a gente vai fazer a publicação de artigos, agora usando a inteligência artificial, é muito interessante, porque antes a gente fazia, né, na revisão sistemática, escrevia lá os bancos de dados que foram buscados. Agora tem pessoas que estão considerando, então, as IAs, por exemplo. Agora eu também posso ter entendido a sua pergunta de uma outra forma. Porque o SciSpace, por exemplo, tem o seu próprio banco de dados, né? Agora, se a AI2 Paper Finder também tem, é isso que vou descobrir. Então, agora tem toda uma diferença nessas novas tecnologias que nós temos utilizado. Deixa eu perguntar aqui para ele. Aqui fala que é Sistema Avançado de Busca Bibliográfica, desenvolvido pelo Grupo Allen. E ela utiliza modelos de linguagem de grande escala para entender as perguntas complexas em linguagem natural e simular o processo de pesquisa de um acadêmico humano. Inclusive, ela mostra isso, todo esse passo a passo que ela vai fazendo, à medida que você pede, ela vai mostrando o que ela está buscando. Então, ela vai mostrando o raciocínio dela. O usuário pediu o artigo sobre microbiota, vou aprofundar sobre o tema de funções. Aí ele vai mostrando o raciocínio dele. No final, o legal dessas IAs que mostram raciocínio é que você pode depois falar, não é nessa linha que eu queria. Eu entendi o seu raciocínio, mas não é essa linha que eu quero que você siga. E você explica para ela qual que é a linha que você quer, para que assim ela possa te dar resultados melhores. Por isso, legal de ver o raciocínio da IA. ChatGPT, Gemini também fazem isso, eles mostram o raciocínio. Se não mostrar, você pode pedir
raciocine antes de responder. Aí ele vai mostrar para você o raciocínio dele, para que você possa entender o que ela fez e poder corrigir. Roberto, aqui, ó, base de dados, acesso a um corpus de mais 8 milhões de artigos em textos completos e 108 milhões de resumos. Mas realmente aqui não vai dizer quais são os corpos que ela utiliza. Então, ela não pode mesmo ser utilizada como uma base de dados, mas sim como uma ferramenta apenas. Você já utilizou o método Prisma, porque na sistemática pesquiso na Scopus o Web of Science. Sim. O método Prisma é um dos mais utilizados, né? É um método excelente. Qual tem sido a sua maior dúvida, Roberto, sobre isso? Eu fiquei realmente com dúvidas agora sobre essa questão do banco de dados. Você me fez pensar sobre isso. Mas pode ir me perguntando aqui enquanto eu também estou procurando isso. E enquanto isso, né, enquanto eu estou pesquisando aqui, o Roberto também escreve a dúvida dele. Uma outra coisa. Então, sintetizando o que eu falei até agora e de ideias também que você pode ter para a sua revisão sistemática. Então, a gente falou sobre a questão de você ter um nome de peso ali para te ajudar. A gente falou do destaque da revisão sistemática ser uma das melhores opções, porque ela é a mais científica de todas as revisões, devido à sua reprodutibilidade, ter critérios fixos que podem fazer com que qualquer outro pesquisador chegue a resultados semelhantes aos seus. A gente falou também que as revisões sistemáticas, elas não são um apanhado de artigos, você precisa fazer as relações entre eles, ver quem concorda, quem discorda, por que discorda, e no final sempre dá a sua direção para a área. Por isso que eles chamam principalmente autores que são fortes em determinadas áreas, né? Por quê? Porque essas pessoas têm de cabeça para onde a área está indo, né? Então eles conseguem muito mais fácil ali ter esse direcionamento. A gente que está, por exemplo, no início, né, da pesquisa, você quer fazer essa revisão, você precisa fazer uma revisão bem detalhada para que você tenha assim. Os autores, o editor possa olhar e falar, tá, ele não tem muito artigos na área, porque às vezes eles olham seu Lattes, tá? Não é seu Lattes, porque internacionalmente a gente sabe que não existe Lattes para fora do Brasil. Mas eles olham seu WordCD, dá uma olhada ali para ver se você planejou bem, né? Qual o seu background de pesquisa naquela área. Então, se você, mesmo que você não tenha tanta experiência assim, lá no final, por você demonstrar ali uma grande quantidade de artigos, uma boa análise, uma metodologia bem fechadinha, as suas chances aumentam e muito. O Roberto falou, nunca utilizei, mas pelo que entendi, é bom que exista mais de uma pessoa para eleger os artigos para análise. Sim. Exato. É o que eu estava te falando, Roberto. Falando aqui nessa questão de nomes de peso ali na revisão. Um outro aspecto, que quando você vê uma revisão sistemática assim de uma pessoa só, é porque é isso, foi um convite para aquele autor porque ele era super top naquela área. Isso aumenta o rigor metodológico, sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu estava procurando também, Roberto, Prisma, né? Vamos falar para quem não tem esse conhecimento sobre essa metodologia, ela vai em inglês, do inglês
Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. Então, é o padrão ouro mesmo das revisões sistemáticas. E vocês podem pesquisar, tem toda a diretriz de como faz isso, bem legal, bem esquematizado. Eu vou até mandar aqui, será que eu consigo mandar um link para vocês por aqui também? Eu posso deixar nos comentários ou aqui na descrição, né? Porque você faz todo esse passo a passo seguindo da metodologia Prisma. Muito bom, muito bem lembrado, Roberto. E aí a gente tem todas essas questões da busca com registros altamente delimitados, a triagem que a gente chama do screening, a leitura dos títulos, a critérios de exclusão, de exclusão. A gente tem a eligibilidade, que é a leitura completa, para você ter certeza de que aquilo que você está pesquisando realmente, que você falou realmente está ali naqueles artigos. E aqui fica um ponto muito importante que eu quero deixar, porque eu sempre estou falando de inteligência artificial nesses usos, principalmente ontem, que fiquei muito irritado com o SciSpace, quando você for fazer uma busca, por exemplo, no SciSpace ou no ChatGPT, ou no ChatGPT eu não aconselho, mas agora até para o SciSpace, você precisa colocar para ele assim, em todos os comandos que você fizer, que exigir artigo, escreva. Não invente, inclusive no pedido de desculpa do SciSpace, ele me deu um mega passo a passo de como ele não alucinar. Mas aí uma das coisas é isso, você vai pedir, não invente referências. Se precisar de referências que não estão ali ou que você não tem acesso, coloque, aí você fala para ele, aí você coloca um colchete, fonte necessária. Isso vai evitar essas alucinações e, enfim, vai te ajudar. Um outro ponto que era sobre isso da elegibilidade que eu estava falando do método Prisma fala para IA olhar apenas na seção de resultado dos artigos. Sabe por quê, gente? Foi inclusive o motivo que me fez chorar na minha primeira aula de revisão de metodologia científica da biologia. Eu era caloura, né? No meu primeiro ano o professor me fez chorar, olha, por causa disso. Eu nunca mais esqueci, então também criança, né? Enfim, eu fui citar um artigo que eu peguei uma informação da introdução dele. Então, eu peguei a informação que estava na introdução e usei na minha introdução. O professor olhou e falou, você tirou essa informação da onde? Aí eu falei, do artigo. Ele falou, tá, mas de que parte? Da introdução? Ele me deu um esporro. Eu não sabia, ninguém tinha me ensinado. Poxa vida. Aí ele me deu um esporro. E para você não sofrer isso também e não sofrer isso com as IAs, dica de ouro aqui. Quando você for falar para a IA, fala para ela tirar as informações do artigo a partir da seção de resultados. Por quê? Porque se a IA pegar a informação do artigo lá da introdução, na introdução não é o que o cara fez, né? Não é o que o autor fez, logo é plágio. Ou você tá ali não é APUD, é tipo aquele APUD. Porque na introdução não é o que o autor fez, então ele não pode ser referenciado por algo que ele está referenciando outra pessoa. A IA, ela só pode pegar, e você só pode pegar dados de um artigo e referenciar esse autor quando estiver ali no resultado. E isso é uma coisa que a gente está deixando passar, só que as queridinhas das nossas IAs estão pegando ali, fazendo que nem eu, né? Só que aí elas não choram. Só eu que chorei. Né, Roberto? A experiência de metodologia científica na graduação nunca é boa. Não, não é mesmo. Ô, Roberto, você também é da Biológicas? Pelo jeito ali pareceu. Você é da Biológicas também? Diz pra mim.
Tá continuando então aqui do método Prisma aqui, o Roberto bem mesmo. Olha aí a Joyce. Oi, Joyce. Joyce é inspirado em você, inclusive, que eu tô fazendo essa live, porque é a Joyce que tinha me perguntado sobre isso, sobre a questão da revisão sistemática. E aí eu tô trazendo aqui, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, obrigada por fazer perguntas. Tá, aí ó, que o Roberto trouxe aqui pra gente. Mestrando em Administração e Desenvolvimento, olha só. Então, você também teve a de Metodologia Científica e foi ruim a sua disciplina? Poxa vida. Boa tarde, Joyce. Então, continuando ali do método Prisma que a gente estava falando, inclusão, que é a questão que os seus artigos, eles vão fazer, quais artigos que vão fazer parte daquela revisão, né? Aquela questão do critério de inclusão e de exclusão. E aí a gente tem o fluxograma do Prisma seguindo isso. Então, primeiro, a etapa de a identificação, por exemplo, todos os registros encontrados, né? Foram encontrados na busca 5.000 artigos. Aí depois, triagem, que após remover as duplicatas, os resumos, vai constar, restaram 120 artigos. Depois, elegibilidade, artigos lidos na íntegra. 40 artigos foram lidos na íntegra. E incluídos artigos finais que vão compor a sua revisão, que no caso aqui foram 15 selecionados nesse exemplo. Então, é muito legal. Outra também que pode ajudar bastante é o Ryan. Ryan, eu não sei como pronuncia, mas também ela ajuda bastante a fazer revisão de literatura utilizando o Prisma. Certo? Gente, vou encerrar por aqui. Se você tiver alguma dúvida a mais, Roberto, muito obrigada pelas suas considerações hoje. Inclusive me fez colocar pulga atrás da orelha em relação a AI2 Paper Finder, mas não pro mal, que nem do SciSpace, que eu fiquei chateadíssima, mas realmente para entender melhor a questão do banco de dados dela. Espero que eu tenha te ajudado também, respondido suas questões. E se você que está assistindo aí, não exatamente agora, nesse momento, mas assistindo a live que fica gravada e fica aqui no Instagram, tem dúvida? Coloca aqui nos comentários, vou ter o prazer todo mundo de te responder, tá bom, pessoal? Eu te vejo na próxima live, inclusive amanhã tem live no YouTube. Vou fazer uma live, as lives do YouTube vão ser mais aprofundadas e tal. Então, te vejo amanhã na live do YouTube e hoje é a quarta, sábado, tem live aqui no Instagram de novo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.